Olá, vamos conversar aqui agora sobre um tema quente. Este tema quente é como explicar que Cristo não tenha voltado ainda depois de 2000 anos. Esta questão não é uma questão nova. Na verdade, quando o Novo Testamento falou sobre este assunto, os primeiros leitores entenderam e imaginaram que a volta de Jesus iria acontecer muito rapidamente, ainda nos seus próprios dias. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu, por exemplo, a sua primeira carta aos Tessalonicenses, lá no ano 51, ele já dizia que eu quero estar vivo, ou estarei vivo quando Jesus voltar. Mas o tempo passou e os leitores, especialmente a partir do segundo século, precisaram dar uma resposta, especialmente para os críticos da igreja e do cristianismo, porque Jesus demorava a voltar. Algumas respostas encontradas lá ainda nos pais da igreja podem dar algumas sugestões para os leitores da Bíblia nos tempos atuais. A primeira sugestão, por exemplo, aparece lá na carta de Barnabé e também na carta de Clemente de Alexandria. Eles entenderam que a volta de Jesus, ela já tinha acontecido. A volta de Jesus, ela aconteceu na encarnação do Verbo. Então não era um evento para o futuro, e sim um evento para o passado. Eles entenderam então que a expressão volta era uma maneira equivocada de entender o Novo Testamento. E a carta de Barnabé e Clemente de Alexandria, então, alegorizaram o retorno de Cristo. B. Clemente de Roma e alguns outros líderes da Igreja de Roma transportaram o núcleo da escatologia para a ressurreição do ser humano. Eles pararam de falar da volta de Jesus, ou pelo menos eles falam muito pouco sobre a volta de Jesus, e eles falam mais sobre a ressurreição escatológica. Então, iluminando mais a ressurreição escatológica dos crentes e falando menos de ressurreição de Jesus, eles entenderam que desta maneira poderiam conviver aí com o fato de Jesus não ter voltado ainda. Um outro grupo pode ser encontrado entre os apologetas gregos, aqueles que escrevem para defender-se ou defender a igreja dos ataques e das acusações dos romanos, os apologetas. Os apologetas, eles fazem uma transformação. Eles transformam a volta iminente em volta protelada. E eles costumam dar dois motivos para a protelação. Eles entendem que ela foi adiada pelo próprio Deus. E ela foi adiada pelo próprio Deus porque, o mundo já estava ficando melhor. À medida que a igreja crescia, o mundo melhorava. E se o mundo melhorava, a volta de Jesus não seria assim tão urgente. A segunda razão dada por esses apologistas naquele período ali, para a demora da volta de Jesus, foi a oportunidade de arrependimento. Esta sugestão eles retiram da própria carta de Pedro, que falam que, na verdade, a volta de Jesus não está demorando, é que Deus é misericordioso para dar oportunidade de conversão. Então, eles pegam esta expressão petrina e passam a explicar a volta de Jesus, ou pelo menos o fato de Jesus ainda não ter voltado, como uma oportunidade dada por Deus para que muito mais gente venha a se converter e ser salvo. Justino, o Marte, é outro que dá uma razão para isso, pelo menos que fala sobre isso. Mas a forma como Justino Marte e Irineu de Leão também tratam a questão da volta de Jesus é uma espécie de aquecimento do tema. Eles representam os defensores do chamado quiliasmo, que colocam a ênfase no milênio. Como tanto Justino Marte quanto Irineu de Leão viveram tempos de perseguição e muita violência da sociedade romana para com os cristãos, o tema da volta de Jesus para eles era muito caro. E eles não têm problema em insistir no tema, em falar do tema, iluminar o tema e usar o tema para confortar os seus crentes, os crentes do seu tempo. Eles continuam a falar, então, em volta iminente de Jesus, volta iminente para inaugurar um reino histórico de Jesus na Terra, e é desta forma que eles reagem, então, aí, ao tempo deles, ao fato de Jesus não ter voltado antes. Uma outra resposta foi dada pelo pessoal da Síria, os líderes da Síria, por exemplo, Inácio de Antioquia e outros que vêm daquela mesma região.
Eles entendem que o fim também estava iminente, então nesse caso eles concordam com quilistas como Justino Marte. O fim estava realmente iminente, e já que o fim estava iminente, o que eles deveriam fazer? Qual era o uso da temática do fim, da temática da volta iminente de Jesus, em líderes como Inácio de Antioquia e outros daquela região? Eles usam o tema da volta de Jesus para pregar implicações éticas, ou seja, que tipo de vida o crente deveria viver, já que Jesus estava por voltar a qualquer momento. Então são estas as respostas que os pais da igreja deram para a questão da volta de Jesus, para ele não ter voltado antes, e aí eles tentavam trabalhar o tema dentro da sua própria comunidade, dentro do seu próprio contexto. E você? Como você responderia a esta questão hoje, se alguém chegasse para você e dissesse que Jesus está demorando mesmo para voltar? Coloque aí embaixo a sua opinião sobre esta questão nos comentários. Isso é muito importante para a gente entender o que você está pensando sobre este assunto e, de repente, se for necessário, eu volto a gravar um outro vídeo tratando desta mesma questão. Se você gostou deste vídeo, dê o seu joinha, compartilhe com alguém que possa gostar deste tipo de conteúdo e até a próxima, se Deus quiser.